Olá, boa noite. Prazer, gente, ter vocês aqui nesse bate-papo. Eu tenho certeza que vocês vão sair hoje dessa live com boas contribuições. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Ana Vinha, sou especialista em educação. Meu trabalho todo é pautado na neurociência. Gente, cérebro é tudo de bom. É isso aqui, ó, que gere nossas ações, nossas emoções. Então a gente, precisa discutir isso para a gente saber lidar melhor com os nossos filhos. E hoje a gente vai discutir um tema que quem é pai, quem é mãe, já enfrentou. Os meus filhos hoje um tem 22 e outro tem 21. 1 ano de diferença. E quando eram crianças, eu já passei por essas situações. Quem nunca enfrentou um momento de birra, aquele showzinho no shopping? Ou então a hora do dever de casa, que aquele filho a gente taxa de preguiçoso, a gente chama, você é preguiçoso, faz logo esse dever. Quem não enfrentou isso? Ou então vai na casa daquele tio que não vê há muito tempo, e aí o nosso filho não quer dar aquele beijo, não quer cumprimentar. E aí a gente fica constrangido, pensando assim, vão achar que eu não dou educação? Vão pensar que meu filho é um antipático? Ih, que garoto enjoado, que menina metida, né não? Quem não passou por isso? Posta aí no comentário, gente. Eu já passei. Então a gente vai tratar sobre esse assunto hoje. E o que é melhor, essa live de hoje é focada em soluções práticas, reais, para a gente enfrentar esses momentos aí com mais tranquilidade. Porque quem disse que ser pai e mãe é fácil, né? Não tem aquele ditado, ser mãe é parecer no paraíso? Mas a gente pode tornar isso aí um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil. Então vamos começar? Gente, antes de eu entrar nessas dicas práticas, que eu sei que a maioria deve estar por conta disso, né? Aquela solução, aquela espera daquele milagre, a gente vai ter que entrar um pouquinho na questão cerebral da criança, né? Porque eu falei que cérebro é tudo. E ele vai ser o caminho das pedras, né? A gente entender um pouquinho disso vai trazer uma série de benefícios. Você vai desenvolver esse cérebro do filho melhor, vai trazer mais harmonia familiar, seu filho vai aprender a lidar melhor com as questões do dia a dia dele, você também vai saber lidar melhor com essa criança, nesses momentos aí de estresse. E o que a gente tem que saber um pouquinho desse cérebro? O cérebro do seu filho, a gente está falando hoje de crianças de 3 a 10 anos. Semana que vem vai ser a live para filhos de pais adolescentes. Então, a criança de 3 a 10 anos não tem o seu cérebro, não tem a maturidade que você tem. E um equívoco que muitos pais fazem é cobrar um comportamento do seu filho, da sua filha, que não está pronto ainda para acontecer. A gente não é pai e mãe 100% 365 dias do ano. Então, seu filho, às vezes, até um garoto, que no geral não dá trabalho, mas ele não vai ter bom comportamento todo dia e toda hora. Então, a gente já tem que partir desse princípio. E ele não vai conseguir fazer isso, uma porque ele é humano, outra também porque a gente, como pai e mãe, somos humanos, então a gente, às vezes, também erra a mão ali, aquela dose na hora de administrar esses momentos. E o seu filho, a sua filha, precisa, então, de que você seja o professor dele para lidar com esse mundão. Sabe por quê, gente? Porque todos nós nascemos com esse cérebro aqui. Só que o seu filho vem com cérebro imaturo. O cérebro dele não está totalmente desenvolvido. A gente todo mundo já ouviu falar em lado direito e lado esquerdo do cérebro, né não? A gente sabe que o lado direito é o quê? É relacionado à emoção, é euforia, é o medo, é a alegria, é a empolgação, é aquela ansiedade no dia da prova. Isso é o lado direito. O lado esquerdo é a lógica, ele é literal, é quando o seu filho fala assim, mãe, tá dodói a barriga. Ele está conseguindo já verbalizar uma sensação que foi conectada pelo lado direito. Também o cérebro tem a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo também é emoção pura, gente. Então, quando a criança nasce com esse aparelho, ela vem com essa parte aqui de baixo do cérebro turbinando. Ela já está quase pronta, é emoção pura. Então, por isso que seu filho dá tudo dele é chororô, né? Criança de 3, 4 anos chora, vai no shopping, esse chororô da criança pequena é porque é o que ela sabe. Ela sabe se comunicar mais pela emoção, porque é onde essa parte do cérebro vem melhor. Essa parte de cima aqui, que a gente chama de da parte do córtex pré-frontal, é a parte que interessa, gente. É o foco, é a administração de tempo, é o controle da impulsividade, é a organização, é o planejamento, é a capacidade de perceber os erros. Mas, gente, não vem bom, não.
essa parte aqui de cima, que é o que interessa pra gente, quando seu filho nasce, não vem bem. Isso é variável de criança para criança. Tem criança que vem com ela mais desenvolvida e tem criança que vem com ela menos desenvolvida. Então, quando você tem 2 filhos, que a gente tem 2 filhos, tem mania de comparar, né? Ou então que compara com o amiguinho da escola. O que acontece? Um filho, de repente, não deu trabalho nenhum. Não dava trabalho para comer, não dava trabalho para dever de casa, era aquela criança tranquila. Aí o outro ou a outra vem no 220. Aí você fala, poxa, eu dei a mesma criação e fulaninhos diferentes. Por quê? Por que isso acontece? Porque somos diferentes. E desse equipamento cerebral vem também diferente de um para o outro. Então, de repente, esse filho que não deu trabalho, ele veio com o que a gente chama de habilidades executivas, que é tudo isso que eu falei, com a habilidade do controle emocional mais amadurecida, com a capacidade de sustentar tarefas mais programadinha, enquanto o outro já vem com uma impulsividade menos desenvolvida. Então ele é mais impulsivo, ele não pensa muito antes de agir. Isso é perfeitamente normal. Aí é que entra o seu papel, pai e mãe. É aí que a gente vai agir, porque a natureza é boa. Voltou para vocês? Que deu uma pausa aqui comigo. Tá tudo bem com a internet? Aí vocês estão ouvindo? E o que acontece? A gente pode dar aquela forcinha, porque esta parte aqui que interessa, que é a parte da razão, que anda ali, ó, juntinho com o lado esquerdo do cérebro, a gente tem aí 20 anos para esse amadurecimento cerebral acontecer como um todo. E qual é o papel do pai e da mãe? Tornar isso mais fácil para o seu filho. Porque essa parte aqui que interessa pra gente, que é foco, é planejamento, é controle emocional, é controle da impulsividade, ela é impactada pelas experiências. O cérebro, do jeito que vem, a gente não consegue consertar. Vem o aparelhinho aqui cerebral do seu filho e ele nasce com ele. A gente não consegue ir lá, fazer uma cirurgia, pum, 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 botar tudo no lugar. Mas o cérebro é fortemente impactado e moldado pelas experiências a que ele é sujeitado. E vamos combinar comigo. Qual é a maior experiência do seu filho? Quais são as principais relações que o seu filho vai experimentar? Com quem? Com você, pai, com você, mãe, e com o ambiente escolar. Então, o seu filho passa aí um tempão na escola. Na escola, o que a gente pode fazer é escolher uma escola que esteja alinhada com o nosso pensamento. Mas a gente não vai estar lá na escola. Mas os momentos que você está com o seu filho, com a sua filha, aí você pode intervir. Por que é importante você saber isso? Por que eu estou contando toda essa historinha antes de entrar na parte que interessa, que são as dicas, e já já eu vou entrar? Porque se eu estou falando para vocês que o cérebro é moldado pelas experiências, você precisa oferecer experiências para o seu filho de qualidade. Porque você pode, toda vez que o seu filho recebe um abraço, recebe um sorriso, recebe uma bronca, recebe um elogio, recebe um comentário negativo, o cérebro está sendo programado. Mas a gente pode reprogramar. Então o cérebro é programado, reprogramado, programado, reprogramado. A cada experiência, você vai criando conexões aqui, neurais, que vai dizendo ao cérebro o que ele tem que guardar. Então, se todo dia você fala para o seu filho, nossa, você de novo com preguiça de fazer esse dever de matemática? De novo você está enrolando? De novo, esse dever é fácil, eu tenho que falar todo dia 10 vezes para você fazer esse dever? Você está dizendo para esse cérebro dessa criança, olha, você precisa guardar que você é um enrolão na matemática, que você não gosta de matemática, que você não é capaz de aprender matemática. E aí você está solidificando essas conexões neurais que vão fazer ele entender isso. Para você desprogramar isso, porque já que eu falei que o cérebro é moldado, o cérebro a vida inteira ele pode se reprogramar, mesmo velhinho. Só que você, como pai e mãe, tem 20 anos para tornar isso mais fácil para o seu filho, fazendo o contrário, dando experiências positivas para ele entender que ele é capaz, que ele pode. Então, tudo que você fala para o seu filho está gerando um efeito nesse cérebro e está fazendo ele experimentar. E o que é pior ou melhor, a depender de como você vai agir. Vocês já ouviram falar? Coloca aí quem já ouviu falar que o cérebro de uma criança é uma esponja. Né? Todo mundo já falou, nossa, a criança é uma esponja. E é uma esponja mesmo. Pensa no seu filho como uma pessoa que nasceu e não conhece nada desse mundão. Gente, pra gente é difícil lidar nesse mundo, né? Vamos combinar que pra gente
caminhar aqui não é difícil? Então imagina para o seu filho que veio fresquinho, não conhece nada desse mundo. E aí o que acontece? O seu filho ele vai sair, olha, que nem uma esponja mesmo, tentando absorver tudo que ele pode, porque ele quer aprender a lidar, ele quer saber como falar com você quando ele não gosta de cenoura, ele quer falar com você que ele está com medo da prova, ele quer saber como lidar com o esperavez na hora do escorrega. Ele não sabe como lidar com essas situações. Então ele vai observando as experiências que ele vai vivenciando e vai captando aí para tentar aprender a lidar com o dia a dia dele. E é através dessas experiências, principalmente o que ele experimenta com você, que ele vai saber lidar com o dia a dia dele. Então, você, pai, mãe, tem um impacto absurdo sobre esse desenvolvimento cerebral. Se eu falei para você que a gente tem um monte de habilidades executivas aqui, que gerem a vida do seu filho e que elas são moldadas por experiências, então a partir de agora eu peço a vocês que tenham boa vontade, que exerçam a paciência de vocês, que encarem o filho de vocês como aprendizes. Meu filho é o meu aluno para essa vida. Ele é meu discípulo, mas no sentido de aprendiz. Eu vou ensinar ele a melhor forma dele lidar com essas questões. Então, dito isso, você já sabe que o seu filho vai absorver todas as experiências. E os neurônios que ele tem aqui, ó, as pecinhas da cabeça dele, eles vão espelhar com os neurônios de vocês. Então, tudo que você ensina para o seu filho, se você grita, o seu filho ele fala assim, é como se ele espelhasse, botasse o neurôniozinho dele junto com o seu. E ele fala, eu resolvo essa situação com grito. Então, cabecinha, ó, guarda que se acontecesse isso comigo, eu tenho que gritar. Se você age com calma, com ponderação, o neurônio dele espelha com o seu e fala, eu posso resolver isso aqui sem ficar nervoso, eu vou ficar calminho que dá para resolver. Então, percebe? Você é um espelho e o seu filho vê esse reflexo. Ele percebe até o que de emoção está por trás do seu comportamento. Então, esse cérebro ele vai aprendendo com você e vai se espelhando nas suas atitudes. Então, se você... E aqui não entra julgamento nenhum, tá? Porque eu também, a gente vai errar porque a gente é humano. A gente tem que refletir em cima disso. Se você berra sempre com o seu filho está aprendendo a resolver situações na base do berro. Se você procura manter a calma e mostra caminhos mais coerentes para o seu filho vai aprender a resolver as situações de um modo mais eficiente. Então, é isso que eu quero que você pegue aqui desse primeiro momento. Que é possível reprogramar e programar o cérebro constantemente. Que tudo que você faz vai impactar o filho de vocês.